Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à live de hoje, edição de 12 de maio de 2026. Eu falo no canal Imóvel em Jogo, aqui eu explico, eu falo sobre o direito imobiliário na prática, como defender seu lote, como adquirir, como transformar a posse do seu lote em propriedade. Eu falo sobre IPTU em nome de pessoa falecida, sempre trazendo matérias relevantes para defender o seu direito imobiliário. Meu nome é Stefano Simões, eu sou advogado há 25 anos e há 20 anos atuo na área imobiliária. Sempre na defesa, aprovando ou defendendo ou buscando o direito imobiliário. É sempre trazer a informação de qualidade, é sempre explicar e demonstrar o que eu faço na prática. Não é tese de livro que eu ouvi dizer ou que eu li em algum lugar. Tudo que eu falo é o que eu pratico, é o que eu vivencio no escritório há 20 anos. Hoje estarei dando sequência no assunto de ontem, que é muito importante, um assunto muito interessante, que é onde eu explico as diferenças da uso capião, onde eu explico o que pode ser feito na uso capião sendo usada como defesa em loteamento irregular, em que momento você deve usar, como você deve usar, quando você pode usar e também em que momento se faz necessário você utilizar a ferramenta da associação. Em que momento uma associação de moradores ela é fundamental frente à defesa de qual direito a associação de moradores vai ser importante. Então hoje eu vou dar sequência nessa parte e quero começar explicando que você que tem o seu lote e você já tem o tempo que a lei exige, seja 5, seja 10, seja 15 anos. Cada prazo exige uma documentação diferente, exige uma postura diferente do possuidor. Então, você que detém qualquer prazo para uso capião precisa ter em mente que juiz não é testemunha da sua história. O juiz, ele analisa fatos, ele analisa provas. Então, fato, você conta uma história, é um fato. Você não faz a prova do que você está falando, não adianta de nada. Então, por isso que eu digo que juiz não é testemunha da sua história. O que não está nos autos, o que não está no processo, não existe no mundo jurídico. Então, é muito importante que você guarde o seu contrato particular. Na verdade, o seu contrato particular é o bilhete de entrada para você transformar a sua posse em propriedade. Agora, não é só isso. Você precisa fazer prova com contas antigas, você precisa fazer prova com cartas que chegam no seu imóvel, em seu nome, com seu endereço. Você precisa fazer prova com testemunhas. Testemunhas é muito importante na uso capião. Vizinhos, além dos vizinhos, os confrontantes que é necessário, é requisito na ação de uso capião, eles concordarem com a divisa do seu lote, o seu muro ou a sua cerca que você fez. Além desses vizinhos confrontantes, é muito importante na rua você ter testemunhas que comprovam que você está ali, o tempo que você está alegando na ação de uso capião. Então, na ação de uso capião individual, é muito importante você produzir provas. E provas, você precisa produzir provas robustas, provas concretas. Senão, a ação vira mais uma ação que o advogado contou a história, mas não fez prova. E aí acontece muito dos casos que chegam nos comentários dos meus vídeos ou que chegam no escritório. Doutor, eu tenho uma ação de uso capião faz mais de 10 anos, ela não sai. Ou, doutor, já entrei 2, 3 vezes com a ação de uso capião e eu não ganho. É exatamente isso.
Você precisa cumprir um checklist rigoroso. Você precisa fazer uma prova robusta para sua usucapião ela ter êxito no judiciário. E falando de usucapião individual, eu vou entrar num assunto específico, técnico, mas importante falar. O porquê da usucapião individual como defesa do seu lote em loteamento irregular e não a usucapião coletiva. Porque muitas das vezes tem-se a ideia, vamos se unir e fazer uma usucapião coletiva que vai ser mais forte. Não é isso. A usucapião coletiva, ela serve para um grupo de pessoas que vai pedir uma única área e essas pessoas vão ser proprietárias em condomínio, eles vão ser sócios dessa propriedade. Então imagina uma área muito grande, uma fazenda, um sítio e várias pessoas moram ali dentro dessa única matrícula. Todos vão ser donos dessa área. Aí sim se entra com a usucapião coletiva. Todos serão proprietários em condomínio, todos serão sócio daquela única propriedade. Em loteamento irregular, onde cada um tem o seu lote, onde cada um adquiriu em um tempo, onde cada um existe os seus vizinhos, o tamanho do seu lote, o que tem de prova. Tem pessoas que têm tudo guardado, tem aquela pastinha que o documento já está ficando até amarelado e ela tem tudo guardado. Tem outras pessoas que não se atentou a isso e não guardou contas de água, luz, não tem nada guardado, tem apenas o contrato. Então muda de um caso para outro. É impossível entrar com uma ação coletiva para quem quer defender o direito em lote de loteamento irregular. Esse é o primeiro ponto. Então, como defesa em loteamento irregular, não se fala de usucapião coletiva. É apenas a usucapião individual, aonde cada adquirente vai defender a sua posse, a sua propriedade através da usucapião, desde que ele tenha o tempo que a lei exige. Esse é o principal fundamento da ação de usucapião. Você precisa ter o tempo que a lei exige nesse lote. Então eu vou começar com 5 anos. Se você tem um único lote, esse lote é urbano, ele tem até 250 metros e você usa ele como a sua moradia, você tem direito a requerer a usucapião, que se fala usucapião constitucional, que são o prazo de 5 anos. Agora, se você tem outra propriedade, mas você tem o contrato, você comprou de boa fé, você quitou esse lote, então você tem o contrato, você tem a prova que pagou esse lote e você une todos os requisitos de testemunhas, esses documentos que eu expliquei. Você precisa de 10 anos, que é o usucapião ordinário. Ou, se você entrou no lote, você por algum motivo perdeu, a casa deu uma enchente, ou você nunca comprou mesmo, você é apenas um ocupante e ninguém nunca reclamou esse lote de você. Aí é a usucapião extraordinária que a lei confere o direito para você, que são 15 anos. Ok? Então são 5 anos, 10 anos ou 15 anos. São 3 modalidades de usucapião. Existe uma modalidade que são 2 anos, que é para o marido que foi embora e não voltou e a esposa pode entrar, mas não é o caso aqui. Nós estamos falando da usucapião como defesa da posse, como defesa em loteamento irregular. Então os prazos são esses. Agora, importante explicar em que momento é importante a atuação da Associação de Moradores em defesa dos adquirentes de lotes em loteamento irregular. A associação ela é fundamental quando os adquirentes de lotes querem pleitear as obras que não foram feitas nesse loteamento, querem pleitear o asfalto, querem pleitear a iluminação, querem pleitear uma praça pública, querem pleitear os direitos
que todo morador, porque muitas das vezes essas pessoas já estão pagando IPTU, inclusive, e não tem nenhuma melhoria no seu bairro. Às vezes está pagando o IPTU e ainda tem enchente. Está pagando IPTU e o escoamento da água pluvial lá não tem uma boca de lobo lá nas ruas, não foi feito nada, mas o IPTU chega. Então, para esses casos que você, adquirente de lote, vai pleitear melhorias no seu lote, obras públicas em face do loteador, que tem a obrigação de fazer e não fez, e a prefeitura que tem a obrigação de fiscalizar e não fiscalizou e ainda cobra o IPTU. Então, para esses casos, através de ação civil pública, a associação representa todos os moradores e distribui essa ação civil pública para buscar em face do loteador que te vendeu o lote e contra a prefeitura. Nessa ação civil pública, a associação entra contra essas duas pessoas, normalmente duas pessoas jurídicas, né? Se foi empresa imobiliária que vendeu esse lote, ou se foi um loteador, é contra esse loteador e contra a prefeitura. Nesse cenário é importante e faz sentido fundar uma associação de moradores. Agora, utilizar a associação de moradores como ferramenta de defesa em eventual ação que foi contra os adquirentes, eu não indico e vou explicar por quê. Se uma associação entra na defesa de uma ação reivindicatória, por exemplo, aonde quem vendeu os lotes era um posseiro também. Ele comprou a posse de uma grande área e fez uma planta e começou a vender. Às vezes ele vendeu até sem planta. Foi lá no local, começou a piquetear e vendeu aqueles lotes. Ele também detinha a sua posse. E ele ele transferiu essa posse. E não estou falando aqui de invasão, estou falando de adquirentes de boa-fé. Mas eu estou explicando a origem da posse, a origem da compra. Essa pessoa comprou uma grande área, dividiu, vendeu para terceiros que pagou por esse lote e em dado momento aparece o proprietário, a empresa ou a pessoa que está na matrícula e quer reivindicar, porque muitas das vezes essa pessoa não cuidou da área, não passou lá por 10, por 20 anos e quando acorda a área já está toda loteada. Alguém comprou esse lote de uma pessoa e começou a vender para adquirentes de boa fé. E esse proprietário, nesse momento, quando acorda, ele quer retomar essa área dessas pessoas que adquiriram de boa fé e que compraram de um outro que também só tinha a posse e não estava na matrícula. Isso acontece muito. O que fazer? Nesse momento, quando essa pessoa que está na matrícula, que se chama proprietário de origem, o proprietário da matrícula, quando essa pessoa ou essa empresa entra com uma ação que se chama reivindicatória para buscar a posse que ele não tem, ele tem a propriedade, pois ele está registrado lá na matrícula. Quando ele entra com essa ação reivindicatória para pleitear, para buscar a posse, a ferramenta de defesa dos adquirentes não pode ser, eu não indico que seja através de uma associação defendendo todos os moradores. Porque vai tirar a oportunidade de cada um contar a sua história, contar como adquiriu, fazer a sua própria defesa. É a mesma questão da usucapião individual e da usucapião coletiva. Não se faz uma única defesa representando todos, porque você vai minar a oportunidade de cada um se defender. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua prova a produzir. Então, em ação reivindicatória, não se faz a defesa através de uma associação de moradores. Cada adquirente faz a sua própria defesa. Agora, existe muitos casos em que se manifestar nessa ação às vezes não é o melhor caminho. Por quê?
Lembre-se, a ação de uso capião você precisa ter, é requisito você ter a posse mansa e pacífica. Se você não tem a posse mansa e pacífica, você não cumpre os requisitos da uso capião para pleitear essa ação, essa modalidade para transferir a sua posse em propriedade. Se você, na qualidade de adquirente de lote, você entra como terceiro interessado para discutir uma ação reivindicatória, por exemplo, você quebrou o tempo, a contagem do prazo mansa e pacífica, porque já tem a discussão sobre a posse que você exerce. Então, muitas das vezes, não é vantajoso você entrar nessa ação reivindicatória para discutir como terceiro interessado. É muito mais viável você ir buscar o seu direito que a lei protege, que é através da uso capião. E aí você não vai ter essa interrupção da ação reivindicatória, da posse mansa e pacífica. Lógico, se você ainda não foi notificado. Eu estou considerando que você também não foi notificado. Agora, se você foi notificado, seja judicialmente ou extrajudicialmente, o seu prazo conta até a data dessa notificação ou a data que você entrou como terceiro interessado para fazer defesa nessa ação reivindicatória. Eu sei que esse assunto é técnico, é um assunto chato, mas eu preciso explicar, eu preciso falar isso para vocês. Agora, um ponto importante, e não é um ponto importante, ele é importantíssimo. Você que adquiriu o lote através de um contrato particular. O que você tem de mais importante é a contagem do tempo que você está no seu lote. A contagem desse tempo é o que vai definir o tipo de uso capião, inclusive, que você vai poder pleitear. Agora, existe uma ferramenta que se chama soma das posses. É a soma dos contratos particulares que foram sendo feitos. Então, a pessoa que te vendeu, ela tinha 10 anos de posse. Você comprou faz apenas um ano. Para a lei, se você tiver, por isso que é muito importante você sempre pedir o contrato de quem te vendeu, o contrato anterior. Você soma a posse desse vendedor que exerceu 10 anos de posse com mais a sua. Se você tiver um ano, por exemplo, você passa a ter 11 se ele tinha 10. Se ele tinha 5 e você já está mais 5, você já tem 10 anos de posse. O que não pode acontecer é quebrar o elo, eu digo que é o elo da corrente. Eu uso corrente como exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Os contratos precisam ser sucessivos. Não pode quebrar esse elo da corrente. Por exemplo, um contrato não pode encerrar em dezembro e o que você adquiriu começar em março, por exemplo. Ter 3 meses de diferença, ou um mês, ou um dia de diferença. Tem que ser sem a quebra desse elo. A vendeu para B, B vendeu para C. Quantos contratos tiver e ele não tiver essa quebra de elo, não tiver a quebra da corrente, ele foi uma sucessão de contratos, essas posses elas são somadas. A justiça admite a soma de contratos. Então, isso é muito importante para você que está em loteamento irregular, para você que foi notificado ou para você que entrou na ação que discutia a posse ou discutia a propriedade para se defender naquela ação e teve o seu prazo interrompido. Você pode ir buscar no contrato de quem te vendeu a posse que ele tinha, o tempo que ele tinha. E, aliás, é isso que nós fazemos no nosso escritório. Outro ponto que é muito importante, e você, na verdade, são vários pontos e eu vou fazer agora aqui um checklist. Você vai usar a uso capião como defesa do seu lote? A uso capião tem que ser individual. Você não tem todo o tempo? Busque o contrato anterior
Porque existe a soma das posses. Você não tem separado todos os documentos, comece a separar hoje. Contas antigas, fotos, foto é muito importante. Se você tiver foto de quando, não precisa ser foto quando fez a fundação da casa, se você construiu. Se você comprou a casa pronta, o dia que você pegou a chave, aquela foto, você no portão, comemorando, foto de aniversário vale muito. Fotos na casa, qualquer tipo de foto. Foto no imóvel vale muito, porque a foto você consegue identificar se aquela foto, o tempo que ela foi tirada. Então, é muito importante foto. Contas que chegam no seu imóvel, que chegam no seu endereço com seu nome e com o endereço do seu imóvel, é muito importante. Testemunhas é muito importante. Não só os vizinhos, que é obrigatório, testemunhas da rua que comprovam desde quando você está ali, que tem certeza que você está ali e que vai fazer uma declaração. É só fazer uma declaração e você vai reconhecer a firma dessa pessoa por semelhança. Não precisa nem levar ela no cartório, só pergunta onde ela tem a firma, você vai fazer essa declaração e essa pessoa vai assinar confirmando que você exerce a posse no seu lote. Então, se você ainda não tem, já comece a colher conta antiga, tudo isso que eu falei agora, as testemunhas, que tudo isso é muito importante na sua uso capião individual como defesa em loteamento irregular. Vai buscar o contrato de quem te vendeu. Se você não tem, já tenta localizar quem te vendeu, liga para ele, pede o contrato antigo, vai buscar o contrato de quem te vendeu para você ter a soma das posses. E hoje eu vou encerrando por aqui. Quem não me segue é Dr. Stefano Simões, me segue no YouTube. Eu vou colocar esses vídeos na íntegra lá no YouTube, me segue no YouTube, assiste os vídeos. Também estou no TikTok. Me siga nas redes sociais para entender tudo sobre imóvel, para saber como defender o seu direito. Obrigado. Amanhã às 9 horas estarei aqui de novo com vocês. Obrigado, excelente dia a todos.